Pastor Evans, certa vez eu escutei que o plano da redenção era o plano B de Deus. Considerando a presciência de Deus, o que o senhor diria dessa frase, plano B? That's a good question. Pergunta boa, sim. I think that God desired that man would live a holy and righteous life. O desejo de Deus era que o homem vivesse uma vida santa e justa. Remember, it says, let us create man in our image. And then it says, in God's image we were created. Em Gênesis 1 diz que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e fomos feitos na imagem de Deus. They came to live in a perfect world. E Deus colocou o homem num mundo perfeito. Some people believe that the future will be like that. Alguns acreditam que no futuro voltaremos a essa situação. But we have to also remember that the Scripture says that before the foundation of the world, God set in plan, in order or in process, a plan of redemption. Mas a Bíblia também diz claramente que Deus previu o plano de redenção antes da fundação do mundo. It appears that in the mind of God that there was a Savior already in line, ready to be crucified on our behalf. Na mente de Deus havia o Salvador disposto a se crucificar por nosso favor, né? Antes da fundação do mundo. Remember that God is omniscient. Deus é onisciente. He knew that man would sin. Ele sabia que o homem ia pecar. He didn't design it, Ele não desejou, não designou assim, but that's the way the process would come. mas ele sabia que ia acontecer assim. And so before the foundation of the world, we have the promise. Então, antes da fundação do mundo, já existe o plano da salvação pela crucificação do Filho. Somebody else might want to comment on that also. Quer falar como vai todo mundo? Concordo plenamente. Deus planejou antes da fundação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, por aí. Ok, pergunta para o Dr. Shedd, então. Cadê a pergunta que eu dei para o senhor? Obrigada. Qual a mensagem ou movimento que tem atrapalhado mais a pregação da volta de Jesus? Desculpe. Qual a mensagem ou movimento que tem atrapalhado mais a pregação da volta de Jesus dentro das igrejas brasileiras? Eu acho que o movimento satânico que tem mais atrapalhado. Quer dizer, quando o inimigo de Deus vai infiltrando com suas ideias de prosperidade, essa ideia de que a vida aqui é melhor do que a vida vindoura com Cristo, e uma salvação bem leviana e sem arrependimento, o resultado é que a pregação do futuro e a volta de Cristo é não existente. Ninguém vai interessar nisso, não. Está interessado agora. E claro que a Valnice Melomes, já uns anos atrás, estava predizendo quando que Jesus voltaria, e qualquer referência dessa natureza que coloca uma data levanta interesse da parte das pessoas que acreditam em essa pessoa, né? Mas isso também ficou em silêncio, eu não ouvi mais nada a respeito, né? Portanto, dizer o que tem atrapalhado, não tem outra resposta senão o fato que influências mundanas e satânicas têm abafado esta esperança tão central do Novo Testamento. Quer ver? Não começa muito. Vocês também vai dar. Desculpa. Ok. E você? Ok. Então, vamos mais um. Então, eu incluiria também, obviamente, nessa influência satânica, Dr. Shedd, também ideias liberais em relação à teologia, dúvidas e assim por diante, né? E leituras
leituras equivocadas também da Escritura, acerca da inspiração e tudo, mas que também tem às vezes a mesma origem. Não é? Ok, agora temos 3 perguntas, assim, mais ou menos de um grupo só, né? Certo? Muitos sobre a nossa missão e sobre evangelizar e missões. Muitos dizem que podemos fazer nossa missão sem sair de nossas casas, trabalho ou escolas. Seria isso uma desculpa para enviar outros? Dr. Shed, só quer depende das limitações que a pessoa tem em relação à missão. Se a pessoa se limita a testemunhar, como diz a palavra em Atos 1:8, a Jerusalém, nosso bairro, nossa vizinhança, e não pensa no resto do mundo, obviamente a gente vai ficar satisfeito com que a igreja está crescendo, pessoas estão se convertendo dentro de nossa vizinhança. Nossa igreja local é a única igreja que tem em vista. Mas biblicamente está bem aquém do que a própria palavra diz, né? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então nós temos que sempre estar olhando além de nosso bairro e nossa cidadezinha, qualquer que seja, para os campos brancos, para a seara, onde há muito menos oportunidade de conhecer a Cristo, onde não tem igrejas, e dar oportunidade para as pessoas virem a Cristo lá. Isso é fundamental, obviamente. Alguém mais? I think for some, that's just an excuse. Eu acho que sim, para algumas pessoas essa ideia de ficar só no seu bairro é uma desculpa. I think also that if we were really witnessing as God intends us to witness, that we would see rapid growth in the church. Se nós estivéssemos testemunhando como Deus quer, a igreja estaria crescendo muito mais rapidamente. We have some very sobering statistics in the United States. Nos Estados Unidos temos algumas estatísticas que dão para pensar. One of them is that 90% of born-again people in America have never told another person about Jesus Christ. Por exemplo, disse que 90% das pessoas que se dizem crentes renascidos, nascidos de novo, 90% nunca falou a ninguém sobre Jesus. I wonder what the percent would be of professing Christians here in Brazil. Não sei qual seria a porcentagem aqui no Brasil de crentes professos que nunca falaram de Jesus. During the 60s and 70s, there was rapid growth of the gospel here in your country. Aqui nas décadas 60, 70, né, a igreja cresceu muito aqui no Brasil. But is the church continuing to grow? Esse crescimento está continuando de fato? Or is the church just kind of drifting along? Ou apenas estamos sendo levados pela correnteza? And when we say the church, we're talking about us. We're the church. A igreja, que somos nós, estamos falando. And again, I come back to what Dr. Shed said. The Bible says, go into all the world. Mas a mensagem da Bíblia é clara, né? Ir para todo o mundo. It's a privilege to be a missionary. Ser missionário é um privilégio. Eu só queria acrescentar, né, que nem todos são chamados a deixar sua pátria, o seu lugar de origem, né? Mas todos somos obrigados, sim, mandados pelo Senhor Jesus, a rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o mandamento de Jesus, eu considero o mais fácil de obedecer, de todos os mandamentos que Ele nos deu. Quantos estamos realmente obedecendo esse mandamento? These two people here have given 38 years of their life to the gospel here in Brazil. Nós estamos aqui 38 anos já. Dr. Shed and his wife have been in this country since 1962. E Dr. Shed desde 1962. Why? Por quê? Because they saw a need. Porque vimos uma necessidade. They listened to the call of God. Ouvimos a chamada de Deus. And they said, "Here am I, Lord, send me." E dissemos: esse aqui, envie-me a mim. Maybe some of you need to say, "Lord, here I am, send me."
Alguém aqui precisa dizer isso também. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acho que é um outro fator que entra, às vezes eu conversando às vezes com muitas mulheres especialmente, né? Muitas elas diriam com assim, muita sinceridade, que de fato elas não sabem como explicar sua fé direitinho. Elas não têm assim o conteúdo, a maneira assim, não entendem como explicar melhor a fé. Eu acho que aí tem uma tarefa pastoral da igreja muito séria para instruir os crentes de maneira adequada na divulgação adequada, apropriada a cada faixa etária e tal do Evangelho, né? Para que as pessoas saibam pregar direitinho com conteúdo e levar pessoas aos pés de Jesus. É uma tarefa pastoral de igreja, né? Tem mais algumas, então, nessa mesma área de nossa pregação da palavra. Só quer falar mais uma coisa? Tá bom, então vamos lá. Agora, esse outro agora. Vamos ler mais um. O ser humano pode adiantar a volta de Cristo quando anuncia o Evangelho? Vou ler mais um. Pode ser? O que pensar acerca das crianças que morreram antes de ter consciência do que é pecado? Céu ou inferno? Mais uma. Como vocês da mesa veem a relação entre a volta de Cristo após todas as ações serem alcançadas e muitas milhares de pessoas morrerem todos os dias sem nunca terem ouvido a mensagem redentora? Então, essas três, então, se podemos adiantar o retorno de Cristo, crianças que morrem sem ter consciência de pecado, para onde vão, e a questão dos que nunca ouviram falar de Cristo. Ok? Quer começar? Essas são perguntas que a Bíblia não fala muita coisa a respeito, especialmente da situação das criancinhas, né, no caso, né? Aí a gente depende do nosso conhecimento do caráter de Deus, né, que é justo e amoroso também ao mesmo tempo, né? Nós sabemos que até uma criança já traz consigo a contaminação do pecado quando entra no mundo, né? E se ela for salva, será através do sangue de Jesus, mesmo sem poder exercer fé consciente, né? Mas o sangue de Jesus pode operar num caso desses, né? Quanto aos que não ouviram, a Bíblia não nos dá tanta esperança assim, não. Por isso é a urgência de falar de Cristo antes que seja tarde demais. In 2 Samuel chapter 12, we have kind of a proof text for this issue of children who die before age of accountability, whatever that might be. Sobre as criancinhas, tem um texto em 2 Samuel, capítulo 12, que talvez seja a mais clara a respeito disso. And David mourns the death of this infant child. Quando Davi chora a morte de menino, né, recém-nascido. And in verse 23, David says, "Shall I bring him back again?" E ali no verso 23, Davi diz agora que é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? And the question seems to be a rhetorical question. Parece uma pergunta retórica, né? Ele não pode. The answer is no. A resposta negativa. But he said, "I will go to him, but he will not return to me." Ele diz, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Again, as Pastor Glenn said earlier, there's a lot of silence on some of these issues. Realmente a Bíblia não fala muito claramente, mas tem este versículo. But this kind of gives us some insight from David's perspective on the fact that an infant who died, he wouldn't come back to earth, but David said, "When I go to heaven, I will see this child." Davi está dizendo, então, quando eu chegar ao céu, né, eu verei esta criança. Naturalmente, todo mundo aqui quer saber por que Deus não fala a respeito do destino de crianças que morrem sem Cristo. Ele fala, sim, sobre filhos de crentes. Filho de crente, em 1 Coríntios 7, são santos ou santificados pelo Senhor. Por quê? Porque
reconhece a família cristã como uma entidade, e por isso nós podemos dar graças a Deus no caso de Davi. Mas isso não fala nada sobre filhos de não crentes, porque no caso de filhos de não crentes nós estamos em total ignorância bíblica. A Bíblia diz que para entrar no reino nós temos que ter humildade como estas crianças. Mas isso não quer dizer que as crianças sem qualquer relacionamento com Deus por meio dos seus pais realmente estarão lá no céu. Eu tenho um texto que eu gostaria que os irmãos meditassem por algum instante. É muito estranho esse texto, porque nós não temos suficiente compreensão do plano de Deus em relação à salvação para poder responder a algumas perguntas como essa aqui. Versículo 30 de Atos 17. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância do mundo pagão. Chineses, antes de Cristo. Índios aqui no Brasil, antes de Cristo. Deus não levou em conta esse tempo de ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois a razão que tem que se arrepender, Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Desde a vinda de Cristo, a situação do mundo mudou radicalmente em termos de responsabilidade. Todo mundo vai ser julgado. Os chineses, índios na Amazônia e 7 bilhões de habitantes. Todos serão julgados segundo suas obras, que têm gravidade de culpa relativos ao que eles entendem. E como todo mundo tem consciência do certo e errado, eles vão ser julgados, como diz Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20, que vendo a evidência da criação, da natureza de Deus, tendo uma consciência do certo e errado, esse juízo que Jesus vai passar para com eles é um juízo baseado no fato que eles não glorificaram a Deus como Deus, fazendo ídolos e seguindo o Frei Damião, como nós ouvimos uns minutos atrás, Padre Cícero e todas essas outras aberrações terríveis, como também aqueles não deram graças a Deus pela evidência que Deus está realmente protegendo eles todos os dias da morte, suprindo chuva, mandando sol que faz as plantas crescer, tendo plantas que nos alimentam e que nós somos protegidos de pragas que podem destruir e deixar todo mundo, como na Somália está acontecendo hoje, né? Em que há perigo da morte quase a qualquer dia, qualquer hora, de centenas e milhares de pessoas, justamente por causa da maldade do homem. E assim Deus vai julgar, segundo esse texto, claramente desde a época de Cristo em diante, por meio de Jesus, o juiz que Deus indicou para julgar o mundo.
Alguém mais quer comentar isso? Eu às vezes, pensando aí no finzinho de Isaías, eu acho assim um trecho muito chocante, Isaías 66. Falando essa pergunta aqui que eu li no meio, né? A relação entre a morte de Cristo, as nações alcançadas e muitos milhares que morrem todos os dias sem ter ouvido, né? Então essa visão aqui no promessa, profecia, tá? Descrição no fim de Isaías 66, verso 22, promessas maravilhosas, né? Sobre nova terra, novo céu. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Será que de uma lua nova a outra, ou seja, né, de um sábado ao outro, o tempo todo, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então a gente fica, amém, aleluia, né? Certo? Mas olha 24, esse outro lado. Eu às vezes imagino a gente ali na glória, assim, louvando e tal, e num determinado momento a gente dá uma voltinha pela varanda ali, para olhar o que tem de fora, né? E vocês sairão, verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, será um horror para toda a carne. Então esta sim, isso não é que vai apagar a visão celestial, não é verdade? O nosso gozo, mas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que essa motivação está ali, né? E no caso essa pergunta que o ser humano pode adiantar a volta de Cristo quando anuncia o Evangelho? Pode? Bring on me. I listened to Dr. Shed last night, and I wasn't quite sure if that was what he was saying. Eu escutei o Dr. Shed ontem à noite e não estava certo se ele estava falando assim, de fato. I'm going to let him answer that question. Ele que responde então, por favor. Esse aqui. Em capítulo 3 de 2 Pedro, nós temos esta referência a apressar a vinda de Cristo. Tudo depende de como você entende o plano de Deus ser pré-determinado ou tem uma frouxidão, uma possibilidade de nós afetarmos, como se Deus se afastasse e deixasse sua igreja levar à frente a obra dele ou não. É claro que se a igreja reavivada, mandando dezenas de milhares, como a igreja chinesa planeja fazer logo que eles puderem, a volta de Cristo seria apressada, voltaria mais recente. Mas como nós não temos controle desses eventos, não temos nenhuma maneira de transformar o Brasil num verdadeiro celeiro de missões, então não vai acontecer, a não ser que Deus faça o milagre de primeiramente colocar no coração do brasileiro e de outros países da América Latina, especialmente, e de certos países da África, esta grande visão de missões transculturais para levar a palavra para aqueles partes do mundo onde ele não é conhecido. Vocês, irmãos, estão entendendo? Porque realmente é complicado quando nós dizemos, não, Deus já planejou tudo, tudo vai acontecer exatamente como Ele quer. Porque Ele está envolvido com todas as facetas, tanto para enviar os obreiros, para levantar os fundos, para colocar no coração da gente de se sacrificar em termos de missões, como membro de nossa igreja, quando eu pastoreava na Outra América, que dava metade do seu salário para missões.
e que o próprio imposto de renda chegou à igreja para investigar o que é isso, que nós não conhecemos esse tipo de sacrifício. Claro, quem que colocou isso no coração? Foi Deus. E quando ele fizer isso aqui, a gente para de falar sobre dízimo, começa a falar sobre 20, 30, 40%, ou pelo menos dividir as entradas da igreja pela metade para missões, a coisa vai ser bem devagarzinho. E vai chegar cartas como chegaram quando eu estive dando aulas lá no Kairos, uma missão que alguns aqui nem conhecem. A carta dizia aqui: nós não vamos sustentar você. Se você vai para o campo missionário, você vai com o seu próprio dinheiro, ou vai ter que levantar amigos, alguma coisa assim. É simplesmente nós não interessamos em missões, é outra maneira de dizer, né? Carta do pastor daquela candidata para missões transculturais. Portanto, o problema é sério e respostas fáceis não adiantam. Não tem nenhuma razão para dar uma resposta fácil a essa pergunta: será possível apressar a segunda vinda? A gente tem que acreditar na soberania de Deus, que Ele atua conforme o plano dele, mas a Bíblia também mostra claramente que Deus não só age, mas Ele reage aos nossos atos, né? Então, a gente tem que evangelizar, né? E orar que Jesus volte logo, né? E quando Ele voltar, a gente nem vai saber se Ele voltou antes da hora ou não. Não faz diferença, não. Mais uma pergunta sobre missões, sobre chamado, sobre o ir. Pastor Bob, mas acho que para todos nós. Todos têm o chamado para ir além de Jerusalém? Ou há chamadas específicas para ir além de Jerusalém? I think God calls some people to stay where they are. Creio que alguns são chamados a ficar em Jerusalém, onde estão. But I think that God has called and is calling far more people to go to the mission field than are responding. Mas eu creio que Deus está chamando muita gente para ir que não estão indo. We have seen the missionary population in the United States decline significantly over the last 15 years. Nesses últimos 15 anos, a gente tem notado um declínio na população de missionários saindo dos Estados Unidos. Did God all of a sudden stop calling Americans to go to the mission fields of the world? Será que Deus de repente parou de chamar americanos para serem missionários? No, I don't think so. Não creio que sim, não. I think because we've become so comfortable and so wrapped up in our own lives that we don't care. Eu acho que a igreja americana tem se envolvido tanto na sua própria vida e bênçãos materiais que perdeu a visão, não quer saber mais do campo missionário. Think of the need right here in the city of Recife. Pense na necessidade aqui no Recife. There are missionaries with BCM who needs financial support. Há obreiros do ECB que precisam de sustento financeiro aqui. Who's going to support them? Quem vai providenciar esse sustento? Many churches say, "Oh, we don't want to." Tem igrejas que dizem, não nos interessa, não. You have interior parts of the country that still need evangelization. E há muitas regiões do sertão, do interior, que ainda precisam ser evangelizadas. Doesn't God love those people? Será que Deus não ama essa gente lá? I think God does. Deus ama, sim. But maybe we're not willing to leave our comfort and go. Mas são crentes que não têm compromisso de deixar sair do seu zona de conforto e ir lá. Now, it's interesting to me to see the number of Latin Americans who are going to places like Morocco and Tunisia and Algeria in North Africa. Agora, muito interessante ver tantos americanos latinos, né, do sul da América, que vão para a norte da África agora, né, Marroquês, Tunísia, Argélia. And they're being accepted. Essas pessoas estão sendo aceitas nesses países. Being accepted much better than Americans or Europeans. De maneira muito mais fácil a aceitação do que para americanos ou europeus. Partly because of the color of their skin. Por causa da pele deles, né, a cor. They just kind of fit in. Se entram ali, né, e ninguém não chamou atenção. But that is only happened within the last 10 years. Isso só nos últimos 10 anos realmente acontece assim. The answer is
God calls some people to stay where they are. Deus chama alguns para ficar onde estão. I think there are a lot of Christians who know God wants them to go someplace else and they're not looking to go. Mas eu creio que há muitos crentes que sabem que Deus os quer em outro lugar, mas que não vão. Agora tem mais o senhor quer falar alguma coisa sobre isso? O senhor se sentiu chamado especificamente para vir? Bem, o fato é bem claro que onde há mais necessidade, o chamado é mais urgente para levar a palavra para lá. Em vez de lugar onde já tem dezenas, milhares de igrejas, e onde tem programas de rádio, tem programas de televisão explicando o caminho da salvação, e tem outros lugares que não tem nada. Então me parece que óbvio que o chamado do Senhor é simplesmente abrir os olhos e olhar para os campos, onde que está, onde que tem campo mais branco esperando trabalhadores para a seara do Senhor. E não precisa de um chamado específico. Pode ser que não tenha nenhuma razão para não ir. A gente muitas vezes não para pensar: será que Deus quer que eu vá ou não? E não pergunta. O chamado é para todo mundo, não há dúvida nenhuma. E Deus não diz: olha, só vai pessoas que por exemplo, uma pessoa por família só, nunca vai ter mais que uma pessoa por família, e vai dessa forma cumprir esta ordem e de fazer discípulos de todas as nações. Não, a ideia é que a igreja tem que se mobilizar, a igreja tem que estar orando para esse fato, a igreja tem que se levantar e sustentar e assim por diante. O resultado é muito mais gente saindo, como já aconteceu, como falei ontem à noite, nesse movimento estudantil missionário, que é apenas um dos movimentos, e tem outros que têm feito similarmente, levantando o pessoal para ir para os campos. There's an old illustration that I heard. Há uma ilustração bem antiga que eu vi muito tempo atrás. If you saw people carrying a long, heavy pole, Se você vê um grupo de pessoas carregando longo mastro de madeira, and let's just say there are 5 people on that end and only 1 person on this end, e tem 5 pessoas suportando uma ponta do mastro e apenas uma pessoa nessa ponta aqui, where would you go to help? onde é que você vai para ajudar? Where there is the majority or where there's just the one? Onde já tem 5 pessoas trabalhando ou uma pessoa só? That's our world. Nosso mundo é assim. We need to go where there's the least workers. Precisamos ir onde os obreiros são poucos e a necessidade é maior. Ok, vamos então falar mais um pouquinho sobre missões, uma pergunta só, depois a gente vai para a questão da segunda vinda e outras questões mais específicas, pode ser? Pastor Pop, existem relatos de muitos judeus se convertendo a Jesus. Você pode falar sobre isso? Qual o impacto religioso isso tem causado em Israel? God is working among the Jewish population in Israel. É verdade que Deus está trabalhando de maneira maravilhosa entre o povo judaico em Israel. I have a friend in Jerusalem by the name of Michael Zinn. Tenho um amigo em Jerusalém chamado Michael Zinn. Michael grew up in Ukraine. Ele foi criado na Ucrânia. He emigrated to Israel in 1989. Emigrou para Israel em 1989. He was an atheist at that time. Naquela época ele era ateu. In Israel, he heard the gospel Ele ouviu o evangelho em Israel and he came to faith in Christ. e se converteu ali. He said that when he went to Israel in 1989, Ele disse que quando foi a Israel em 1989, there were maybe 2,000 Jewish believers. havia talvez 2.000 crentes judeus, judeus que eram crentes em Cristo. Michael believes there's about 20,000 Jewish believers in Israel today. Ele diz que atualmente são uns 20.000. Most other people say there's about 15,000. Alguns dizem 15.000.
Now, some of that has happened because some of the Jews who come from Russia and Ukraine have responded to the gospel perhaps a little bit more than the Jew who was born in Jerusalem. Parece que os judeus que imigraram para Israel, né, vindo da Rússia, da Ucrânia, são mais responsivos do que os judeus de Palestina mesmo. But I believe around the world God is working in the Jewish nation. Mas eu creio que Deus está trabalhando na nação judaica ao redor do mundo inteiro. And people are coming to faith in E as Christ. pessoas estão chegando à fé em Cristo, sim. They believe Messiah has come and died for them. Eles creem que o Messias já veio e morreu por eles. Quebrar alguma coisa? Bem, então vamos relaxar um pouquinho. Você quer falar com você? Não? Vamos relaxar um pouquinho, tá bom? Outra pergunta sobre Israel. Bem brasileira esta. Pastor Shed, o senhor vai gostar, viu? Nos últimos dias, Roberto Carlos fez um show em Israel. O senhor tem algo a dizer a respeito disso? Fazer uma relação com o fim dos tempos? Sei nada sobre isso. Nada. Tá bom. I want to say something. Ele quer falar alguma coisa. I met Roberto Carlos Respeito. Conheci Roberto many Carlos, years ago. muitos anos atrás. I was flying from São Paulo to Campo Grande, Estive num voo de São Paulo até Campo Grande and then from Campo Grande I was flying to Tijuana. e de Campo Grande até Tijuana, In Mato Grosso. Mato Grosso, And cidade do Roberto interior. Carlos and I flew on the same E plane estivemos no mesmo avião, então eu e Roberto from Carlos. Paulo to Campo De Grande. São Paulo a Campo Grande, São Paulo a Campo Grande. I had no idea who he was. Nem sabia quem ele era. He was waiting in Campo Grande to take a plane someplace else while I was waiting to get the plane to Tijuana. E os dois estávamos esperando o nosso avião em Campina Grande, Campo Grande. depois de chegar lá. And he spoke just a few English words. E ele falava poucas palavras em inglês. And we had a cafezinho together. E tomamos cafezinho juntos. That was 1960. 1966 por aí. He was just beginning his career. Estava começando a carreira dele. So, I'm important. Então, Tá bom. eu sou importante. Parabéns. Ok. Não, vamos voltar ao que interessa aqui, tá bom? Dr. Shed. Certo. Quem vai para o inferno? O espírito ou a alma? Ou os dois? Observação. A Bíblia diz que o espírito volta para Deus que o deu e o corpo ao pó. E aí? Resolva. Eu não sei dividir a alma do espírito. Isso é um grande mistério para mim. O que eu sei é que eu sou eu. E você sabe que você é você. Você não pode dividir seu espírito de sua alma. São diferentes maneiras de falar da mesma realidade. Você é uma pessoa. E a pessoa que vai para o inferno, essa pessoa consciente de que ele rejeitou e odiou a Deus, desprezou a Deus, e ele será condenado por não ter crido no próprio Senhor Jesus. Assim diz João 3:36. Portanto, não faça essa pergunta, porque isso só vai confundir todo mundo. Não há nenhuma necessidade de tentar dividir a alma do espírito. Quem vai para o inferno é a pessoa que pecou. Você não pode dizer, olha, isso não foi o espírito que pecou. Não, isso foi minha alma que pecou. Não. Você é uma pessoa. Quer falar bem alguma coisa, Clem? Tá tudo certo, amém? Então, agora sobre o fim dos tempos. Mateus 24:14, então virá o fim. Fim dos tempos ou fim como finalidade? Outro, Pastor Shed, sabemos que nem os anjos sabem quando Jesus voltará. Mas com todos os acontecimentos atuais, você acha que demorará muito tempo ou está realmente muito perto para Jesus voltar? Então, sobre a volta de Cristo. Quer que eu repita? Aqui. Ok. So,
o fim mencionado em Mateus 24:14 é o fim desta época, da história tal como nós conhecemos, causa e efeito, guerras, movimentos de fome, todas essas coisas. Porque com a volta de Cristo entra-se numa nova era, que eu entendo ser chamado, esses 1000 anos, milênio, quando Cristo está reinando sobre a terra, junto com os seus santos. Isso já é outro, e naturalmente vai ter um fim no fim desse milênio, e teremos que falar mais sobre isso ainda, quando haverá Satanás ficando solto, engana as nações contra os cristãos, o povo de Deus, mas eles não conseguem fazer nenhum dano contra eles, e eles são todos julgados, e aí vem a segunda ressurreição e assim por diante. Esta é a ordem que eu vejo especialmente em Apocalipse capítulo 20. Qual é outra pergunta aqui? Os anjos não sabem, quer dizer, nem anjos nem homens sabem, mas quem sabe é Deus. E ele fala sobre certos eventos que vão preceder a segunda vinda, particularmente que a plenitude dos gentios se converterá antes da vinda de Cristo. A plenitude inclui todas as tribos, línguas, povos e nações. Por quê? Porque foram comprados. Leia, por exemplo, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9. Aqueles que foram comprados destas tribos e povos. Quando minha irmã chegou no norte de Guatemala, 1952, talvez por aí, 53, havia poucos daqueles índios Chuk, índios Mam, índios Canrubal e assim mais convertidos. Hoje são milhares e milhares, e assim Deus está cumprindo sua promessa de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo serão arrebanhados, e então virá o fim. Portanto, esse relacionamento que Deus nos dá em termos de quando isso acontecerá está relacionado com este fator. Eu quero falar ainda mais sobre a minha maneira de entender Romanos 11, em que Israel será salvo também, que isso será o sinal da segunda vinda, mas isso tem que demorar até esta noite e amanhã. Eu acho que esta noite que a gente vai tratar disso. Você quer falar, né? Is the question, I'll guide you to the question. Okay. We know that even the angels know when Jesus will return. With all that's happening, do you think his return is soon? Oh. Okay. I thought it had something to do with time. Então, Dr. Shed, nós temos uma pergunta aqui sobre o arrebatamento, que eu acho que vou deixar para depois, né? E também sobre Mateus 24, 29 a 30, etc. Mas, então, porque o senhor ainda vai chegar no texto. Mas tem outro aqui, então. Mateus 24, não 14, que já foi comentado agora, mas a pergunta é sobre o mesmo capítulo. O que significa o texto em Mateus 24, 12, acho que deve ser 13, quando diz que os que perseverarem, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui fala-se em perda da salvação. A salvação é então algo que devo segurar na mão porque posso perdê-la? Pergunta para o Dr. Shed. Você quer começar bem? Depois a gente vai dar descanso à voz do Dr. Shed e respeitar a garganta desse homem hoje. Isso me lembra de um dia, muitos anos atrás, quando 2 testemunhos de Jeová chegaram na nossa porta, né? Começamos aquela conversa, né? Eu disse, eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação, estou crente em Cristo. E eles logo citaram este texto, né? Mas como você pode ter certeza? Porque diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu disse, então eu tenho certeza que vou perseverar até o fim. Isso faz parte do pacote da salvação. Agora, ao mesmo tempo, é a minha responsabilidade de perseverar. Mas
Se Deus garantiu a minha entrada no céu, Ele garante também todas as coisas que levam até lá, inclusive a minha perseverança, né? Essa é a coisa que não cabe na cabeça, né? A responsabilidade humana e a soberania de Deus. Mas as duas coisas são verdadeiras e a gente tem que acreditar e praticar as duas coisas. I wonder if this verse is talking about spiritual salvation at all. Eu me pergunto se de fato a salvação tratada neste versículo é a salvação espiritual de vida eterna. I wonder if it's talking about physical salvation for those who are living during the time of tribulation. Ou se está falando da salvação física, assim, daqueles que estão aqui na tribulação. It's a question. É uma pergunta só. Dr. Shed, o senhor pode responder à pergunta? Irmãos, o Brasil deve ser campeão do mundo na área de desvios. Ex-crentes. Ex-crentes. Quando nós começamos uma igreja de São Paulo e nós começamos a ir de porta em porta, o que nós encontramos? Eu já fui crente. Nós encontramos um homem que era diácono batista, eu acho que no Rio, mudou para São Paulo, pertinho da igreja que a gente estava começando, queríamos convidar, e disse, não, eu não estou interessado não, porque agora eu sou ancião mormon. Então a pergunta é esta pergunta, perseverar até o fim, tem a ver com a genuína salvação e a falsa salvação. Quantas pessoas se salvam falsamente? Quer dizer, eles têm segurança, eles creem que são crentes, foram batizados e tudo, mas não foram regenerados. Esse livro que eu mencionei esta manhã é justamente sobre arrependimento. E que arrependimento significa mudança de mente. Como você pensa. Muita gente se converte sem mudar a maneira de pensar. Continua pensando como qualquer mundano. Daí nós temos a igreja, que porcentagem de não cristãos. O tempo mostra, o passar, e se chegar o anticristo e a perseguição, vai mostrar ainda mais claramente que essas pessoas não se converteram de verdade. Portanto, perseverar até o fim tem a ver com, se você, querido irmão, estiver caminhando com Deus daqui a 20 anos, 30 anos, amando a Deus mais do que ama Ele hoje, você vai convertido genuinamente. Mas tem muita gente que se mostra ao passar os anos que não se converteram genuinamente. Foi uma conversão apenas mental, humana, e não do Espírito de Deus. Portanto, a Bíblia manda examinar-se se estão na fé ou não. Judas, discípulo de Jesus, todo indicador, tanto na cabeça dele como dos outros discípulos, que ele era um discípulo normal como qualquer outro. Jesus sabia que ele não tinha se convertido genuinamente. E a igreja não tem condições de dizer, olha, aqui esse fulano aí, ele tem que ser excluído porque ele não é crente. Não, porque ele mostra que é crente, como qualquer outro crente, nas suas práticas externas. Este povo me adora com a língua de boca para fora, mas o coração está longe de mim. Então essas são as pessoas que não vão perseverar até o fim, na minha opinião. E o trigo e o joio também crescendo juntos, né? A Bíblia deixa claro também que quem não perseverar não será salvo, né? E essa verdade é uma das coisas que nos faz perseverar.
É coisa solene, né? Então, pensando em pessoas que já andavam com Jesus, tem uma outra pergunta para o pastor Evans, mas também para todos. Mas em termos de país, não de indivíduos. Países onde um dia foram evangelizados, né? E hoje estão carentes do Evangelho, devem ser considerados como povos não alcançados, por exemplo, a Índia. Países que já foram evangelizados hoje, carentes do Evangelho, são povos não alcançados. Europe is a very interesting situation. A situação da Europa é interessante neste respeito. I had a missiologist friend years ago ask me, did I think that God would visit Europe again? Alguns anos atrás, um amigo meu, missiólogo, me perguntou: será que Deus vai visitar a Europa outra vez? I said, I hope so. Eu disse: espero que sim. I think India is a bright spot. Eu creio que a Índia é um país mais animador em termos de evangelho. In spite of the opposition from both Hinduism and Islam, Apesar da grande oposição do hinduísmo, do islamismo and other pagan influences in that country, the church is growing in India. mas a igreja está crescendo na Índia hoje. The evangelical population of India is somewhere between 2.5% and 3%. A proporção de crentes ali talvez seja entre 2,5% e 3%. In some localities in the country, you might have as many as 10% of the people who are born again. Em algumas regiões, 10% do povo já é nascido. And the Indian people are working hard to evangelize their own country. E os crentes indianos estão trabalhando muito para evangelizar seus compatriotas. Indians are the ones who are going to the unreached tribes of the country. Os índios é que vão para as tribos ainda não alcançadas naquele país. So although the church was planted there 2,000 years ago, Embora a igreja existe na Índia desde os tempos dos apóstolos, it's gone through some very difficult times over the centuries. tem passado por períodos muito difíceis ao longo dos séculos. The church in India is advancing very, very well. Mas hoje a igreja na Índia está crescendo, avançando muito bem. I think we can say similar things about the Muslim world. Eu creio que no mundo muçulmano também as coisas são semelhantes. Remember that the gospel went across North Africa and it went east of Israel. O evangelho já penetrou, né? Antigamente na norte da África era uma região cristã antes do islamismo. Much of that world today is Islamic. Agora é quase totalmente islâmico aquela parte do mundo. I heard someone say that more Muslims have come to Christ in the last 15 years than in the history of Islam. Mas eu já ouvi dizer que mais muçulmanos se converteram a Cristo nestes últimos 15 anos do que em toda a história do islamismo. I have a good friend, Dr. Pat Tate, who is a scholar and an expert on Islam. Tenho um amigo, Pat Tate, que é perito neste assunto. He and his wife were missionaries in Iran until 1979 when the Shah was disposed and all missionaries had to leave. Ele era missionário em Irã, até que os missionários foram expulsos em 1970. He says that in 1979 there were about 5,000 or 6,000 born again people in the country of Iran. Ele diz que em Irã, em 1979, quando saiu, havia uns 5.000 crentes. He estimates there could be 150,000 born again people in the country of Iran today. Mas ele crê que pode haver 150.000 crentes em Irã hoje. It's a dangerous place to live if you're a Christian. É lugar perigoso para se morar como crente. Needless to say, they're not eating openly. E então esses crentes não se encontram abertamente, publicamente, They're sharing their faith. mas estão compartilhando a fé. God is at work. E Deus está trabalhando ali. Então, já que estamos falando da Europa, tem uma pergunta aqui, né? Se eu queria falar mais alguma coisa, doutor Shed, sobre isso, não, né? Também? Posso ir para a Europa? A decadência econômica na Europa está ligada à desobediência à palavra de Deus? Era para o pastor Bob, né? Você quer começar, né? I'll let the Europeans answer that question.
Os europeus que respondam. A crise econômica financeira não está só na Europa, né? Originou realmente nos Estados Unidos. Sem dúvida é um juízo de Deus, sim, sobre a idolatria do mamon, né? Do dinheiro, que por tantos e tantos anos tem imperado nesses países também, né? Há outros sinais do juízo de Deus nessas culturas também, né? O avanço do movimento gay, por exemplo, né? Não é só uma coisa que Deus vai julgar, mas é um sinal que Deus já está julgando essas culturas, né? Pelos pecados já cometidos, né? Uma coisa que muito me preocupa nessas culturas é a facilidade do aborto, por exemplo, né? E tanto a Europa como os Estados Unidos estão encharcados no sangue de inocentes que morreram no ventre das mães, né? E Deus vai julgar isso, está julgando isso. A gente vê isso acontecendo hoje diante dos nossos olhos. Ontem no seminário estávamos falando sobre sociedade e tal, e a vida de Jesus. Eu chamei atenção para o grupo para Salmo 11, verso 3. Uma pergunta muito perturbadora. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E o que a gente nota na Europa é que os fundamentos da sociedade já estão destruídos, né? Quando nós éramos crianças, então havia uma fundamentação cristã clara e evidente na sociedade, né? Agora isso não existe mais, certo? Salvo raríssimas exceções, e não é nada assim escondido, isso fica muito abertamente evidente para toda e qualquer criatura que esteja por lá. Então não se espera mais assim ter valores cristãos, ter assim, por exemplo, religião nas escolas, falar abertamente de Cristo. Meu esposo estava me comentando ontem, a Berinalva, cadê a Berinalva? Levante a mão, garoto. Ela estava ontem de uma amiga minha, por isso que posso falar dela. Ela ontem estava usando uma camiseta com dizeres assim, lá, não foi, amada, nas costas. O que era? Que Deus unido não separe o mundo. Pois é. Ouviu que Deus uniu, não separe o homem. Vá usar uma camisa dessas em Londres. Você não pode. Você não vai usar. É lama, é xingamento, e por ali vai. Então, quando os fundamentos são destruídos, então vamos embora também liberdade de expressão, muitas outras coisas, né? O politicamente correto impera na Grã-Bretanha, por exemplo, e é uma praga do diabo. Você não pode falar nada e tudo, então todo mundo fica constrangido e tal e tal. Então isso é muito complicado. Então a decadência é uma realidade. Agora, a crise econômica, não sei se vai trazer o povo de volta a Deus. Pode até ser que isso aconteça. Queira Deus que sim. Porque a coisa está ruim em alguns lugares. Mas pode haver uma outra resposta à decadência da Europa. Estávamos comentando um dia desse em casa, escutando CBN e tal, sobre a Grécia, a dívida, aquela confusão toda, né? A dívida da minha própria terra de origem, Irlanda e tal, né? Um país desses, a Arábia Saudita, resolvia todos esses países, essas dívidas todas assim, sério? E pagava todas as contas. Então, a decadência econômica é preocupante, né? Mas eu não diria que é a causa, né? Certo? Talvez seja um fruto pequeno, mas pior é que o povo tem deixado Deus, descrer a teologia liberal, pregadores liberais, assim por diante, né? Eu sou de uma origem, de uma igreja, da minha infância toda, né? De um pastor de 40 anos de ministério. Liberal, liberal, liberal. Certo? Nunca pregou sobre céu, inferno, segunda vinda, salvação, nada. Nunca tivemos estudo bíblico na igreja, nem reunião de oração, nada, nada, nada. Agora, ele era daquela geração bem assim da teologia liberal, né? Do início do século XX. Mas quando ele finalmente se aposentou e tal e tal, vá buscar outro pastor que aguente, que tenha fé bastante para fazer reverter e mudar uma igreja de décadas de liberalismo e morte espiritual. Então Deus está abençoando. Está difícil, difícil, difícil.
Então essas questões assim, você tem que apreciar isso, que estas igrejas um dia eram tão ativas quanto as aqui. Sabia disso? Cheias, mas certas coisas, certas atitudes, certas posturas antibíblicas, anti-Deus, certos comodismos, acomodações, a cultura vigente, foram assumidas essas posturas, outros e fundamentos destruídos. I believe God can use crises in a person's life or crises in the life of a nation to attract their attention. Deus pode usar as crises, né, seja na vida individual, na vida nacional, para chamar a atenção a um povo. A França é um caso muito especial, porque a França já foi 40% crente. Imagina, 40%, 2 vezes mais do que o Brasil hoje. Agora passou a ter menos de 0,5% de crentes. Quando há essa decadência em relação à fé bíblica, nós podemos facilmente concluir que a possibilidade de reverter essa situação é nulo. Quer dizer, nós não podemos esperar isso. Agora, milagres podem ocorrer e um avivamento pode chegar à França, pode chegar à Inglaterra ou à Alemanha, Holanda, que também tem caído radicalmente. Como que isso vai acontecer? Só a soberania de Deus. Porque ainda que tem igrejas, por exemplo, em Munique, tem igreja que começou com Jorginho, brasileiros e alguns alemães frequentam aquela igreja, mas são os brasileiros que estão lá reunindo para glorificar a Deus e para pregar a sua palavra. Isso acontece em Bruxelas, acontece em Londres, acontece em outras partes, onde tem grupos de imigrantes que estão reunindo, às vezes atletas que estão unindo aquele povo para chamá-los novamente ao Senhor da glória. Mas é uma gotinha de água num oceano em relação à população geral de um país como a França ou Itália, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca. A gente deve orar pela Europa, realmente potencial enorme, são países bem preparados em termos de intelecto e tudo mais, mas longe de Deus, como a nossa irmã Joyce explicou. Se quiser Sobre França, It's estimated there's only one born-again Christian for every 14 Muslims in the country of France. para cada crente evangélica em França há 14 muçulmanos. Esse é outro assunto que a gente pode tocar em outro momento. A islamização da Europa prossegue a passos largos. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para Apocalipse 2, verso 5, né? Uma palavra à igreja em Éfeso. Deus diz: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso que a gente percebe na Europa, tristemente, se mover, tirar a luz e dar a luz a outros lugares. Então é muito solene. Uma pergunta que eu acho que quase não precisa de resposta, mas tem muito a ver com aquilo que o Dr. Shedd falou agora, né? Para terminar hoje, última, que a mesa está cheia, mas está mais ou menos organizada aqui, porque o tempo não dá mais.
Pensando que o Dr. Shed falou sobre igreja de brasileiros na Europa e tal, jogadores, etc. Pastor, podemos ser missionários voluntários usando o trabalho profissional para evangelizar? Porque há países que o missionário não pode entrar, mas ele usando a profissão para evangelizar, ele pode ser um missionário voluntário. Mas pessoas não concordam com isso. Diz a pessoa que pergunta. There are many places in the world that you cannot go as a missionary. Há muitos lugares no mundo onde a pessoa com missionário no passaporte não entra. We just sent 2 young people from our church to China. Enviamos agora 2 jovens da nossa igreja para a China. They graduated from university in June, Se formaram em junho, and they're in the city of Beijing. agora estão na cidade de Beijing. And for the next year, they're going to be teaching English to Chinese students. Estão ali como professores de inglês ensinando estudantes chineses. They're part of a group of about 40 students, Fazem or parte, 40 teachers, excuse me. fazem parte de um grupo de uns 40 professores. They expect that outside of class, they'll have many opportunities to answer questions and to share the gospel with these Chinese students. Eles esperam que fora de sala de aula eles terão muitas chances de falar do Evangelho e compartilhar Cristo com os estudantes chineses. The Chinese government is paying them to come and teach in that school. O governo chinês está cobrando as despesas deles. We mentioned the Back to Jerusalem movement. Esse movimento de volta a Jerusalém, Church in China is trying to mobilize 100,000 people. onde a igreja chinesa está querendo mobilizar 100.000 crentes. It appears that the majority of these people will go to different countries, take up their occupation, and they will live there and they will preach the gospel, but they're tent makers. Esses missionários chineses não irão para esses países como obreiros, né, fazendo trabalho braçal às vezes, né, usando essa oportunidade para evangelizar. Eu só queria falar um exemplo, né? Domingo passado falou em nossa igreja aqui de Recife, né? Uma jovem de São Paulo, aluna minha do seminário batista, e ela veio fazer seminário no Recife. Ela já fala árabe um pouco, já está estudando mais. Você sabia que você pode estudar árabe e chinês no Recife, sabia? Então aí ela trabalhou numa mesquita em São Paulo e trabalha na mesquita de Recife. Mas além de fazer seminário, ela faz pós-graduação, mestrado em enfermagem na UPE. E a visão, o chamado dela é para ser professora de 3º grau de enfermagem num país muçulmano. Assim ela entra. Amém por isso. E será paga por eles lá, certo? E mantida. Agora, eu recomendo o livro brilhante, lindo, maravilhoso livro, Fábrica de Missionários, de Rubem Amorese. Ultimato publicou o livro. Bom livro, certo? E aí? Quer mais? Pode sim. Vamos orar, vamos. Já está na hora do almoço. Gente, tem muitas perguntas.